Olá, galera! Voltando então para o nosso módulo de saúde, falando agora sobre as doenças causadas por nematóides e em seguida as doenças causadas por plateumintos. O nosso finalzinho aí da aula para a gente ir lá para a sessão Como Cai do Enem, saber como que o Enem cobrou esse módulo aí nas suas provas. Seguinte, pessoal, vamos fazer aquele mesmo esqueminha, aquela tabela para a gente conhecer as principais características das doenças, modos de transmissão e tudo mais. Começando então pelos nematóides, temos aqui uma doença mega importante, que é a ascaridíase. Qual é o agente etiológico então da ascaridíase? Ascaris lumbricoides, nada mais nada menos que a famosa lombriga. E aí, pessoal, como que se dá esse modo de transmissão? Como é que a gente consegue contrair essa doença? Por meio de ingestão de alimentos ou de água, contendo então os ovos da lombriga. Porque é claro que a lombriga a gente sabe que é um verme ali bem grandão. Então a gente não ia comer diretamente a lombriga. Até porque se acontecer isso, a gente não vai pegar doença. Sabe por quê? Porque ela vai ser digerida. Então, realmente, ingerindo os ovos, aí sim os ovos vão eclodir ali no nosso organismo e a gente vai desenvolver a parte adulta desse nematóide, que é a lombriga. Então, quais seriam os métodos profiláticos? Saneamento básico, tratamento de água e cuidados com alimentos, porque a gente viu que o modo de transmissão é por meio de ingestão de alimentos ou água contaminados ali. Próxima doença, então, seria ancilostomose, ou também conhecida como amarelão. E quais seriam, então, os agentes etiológicos? São dois nesse caso, Ancylostoma duodenale e o Necator americano. E aí, qual é o modo de transmissão, pessoal? Penetração das larvas na pele. Essas larvas estão presentes no solo. Então, já é diferente aí das ascaridíase, bem diferente na verdade. Quais seriam as medidas profiláticas? Saneamento básico e justamente evitar o contato da pele com o solo. O ideal é a gente sempre andar calçado. Isso aí já está prevenindo várias doenças aí que a gente já viu hoje. E aí, temos também a filariose, pessoal. Já foi aí a alternativa da questão do Enem. Filariose ou elefantíase, aquela doença que causa aquele edema tão grande que realmente é semelhante como se fosse, assim, justamente, principalmente nas pernas, como se fossem pernas de elefante. Por isso que fica como o nome como elefantíase. Causada pelo nematóide Wuchereria bancroft. E aí ele é transmitido por meio de picada de mosquito também, mas diferente de todos que a gente viu até agora, é por meio da picada de mosquitos do gênero Culex. Beleza, galera? A gente não pode confundir isso aí. Então, quais seriam as medidas profiláticas para tudo que a gente faz com relação ao mosquito? O controle dele, não evitar água acumulada, uso de telas e repelentes. Beleza, galera? Essas foram as doenças causadas por nematóides. Vamos agora falar sobre as doenças causadas por plateumintos. Quais seriam essas doenças? Vamos lá. Temos aqui duas doenças principais, pessoal. Vamos começar pela esquistossomose. Seguinte, a esquistossomose ou a barriga d'água, ela é causada por meio do plateuminto Schistossoma mansoni. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui? Fiz um esqueminha bem geral, bem resumido, só para a gente entender aí as principais fases de vida desse plateuminto. É o seguinte, esses ovos são eliminados na água por meio das fezes. O ser humano vai lá e realmente pode defecar próximo aí à saída de água, ou então um local que não tem um saneamento básico adequado. Eu vou ter então esses ovos sendo eliminados diretamente na água. E ali eu vou ter então a eclosão, vou ter o desenvolvimento das larvas que vão infectar então, pessoal, olha aqui, um caramujo. Exatamente, a gente tem um hospedeiro aí intermediário que é o caramujo nesse caso. E aí essas larvas vão se desenvolver dentro do caramujo e vão sair de uma forma já mais complexa, digamos assim, que é com o nome de cercária. E é essa que é a fase que vai infectar, que é capaz de penetrar ali na pele do homem. Então, o modo de transmissão é justamente esse, penetração das cercárias na pele, principalmente naqueles locais, principalmente não, somente naqueles locais com água e que tem a presença dos caramujos, porque é por meio deles ali que eu vou ter a presença das cercárias, beleza? Então, quais são as medidas profiláticas nesse caso? Saneamento básico, justamente para a gente impedir que a água aí tenha esses ovos contaminados.
aliás, esses ovos do plateuminto e o controle dos caramujos. Por quê? Porque o caramujo ali que vai ser o responsável por gerar a forma infectante ali que vai penetrar na pele do homem. Beleza, galera? Agora, continuando aqui, vamos falar sobre uma doença bem importante que é a teníase. Na verdade, vamos falar sobre duas, porque elas são causadas pelo mesmo agente etiológico, teníase e cisticercose. E aí tem diferença entre uma e outra, apesar de serem, então, transmitidas pelo mesmo agente, que é a Taenia solium ou a solitária. Galera, ela é transmitida por meio da ingestão de carne de porco crua ou mal cozida, a teníase principalmente. Vamos ver aqui a diferença? É o seguinte, no caso da teníase, o que vai acontecer? Você tem aqui a liberação dos ovos e aí, pessoal, o porco se alimenta aí desses alimentos que tenham esses ovos presentes, esses ovos da Taenia solium. E aí, esse porco, então, vai desenvolver essa larva e vai liberá-lo como cisticerco. É a forma que vai ser liberada. Aqui a gente viu que era cercária e agora, nesse caso, vamos ver que é o cisticerco, a forma aí que vai sair desse meu hospedeiro. E aí, esse cisticerco, então, vai estar lá, na verdade, no porquinho, no músculo ali que a gente come, na carne do porco. E aí, elas são umas bolinhas que a gente nem consegue ver às vezes. Então, se a gente come essa carne de porco crua ou mal cozida, mal passada, a gente tem uma grande chance aí de adquirir esse cisticerco. Então, é por meio dessa ingestão da carne contendo cisticerco que o homem, então, vai contrair a teníase. Vai contrair a forma adulta, vai desenvolver a forma adulta ali, que é enorme, chega a ter metros, esse plateuminto. E aí, pessoal, existe uma outra forma também, que é o homem em contato direto ali com os ovos. Pode ser que o homem se alimente justamente de alguma verdura, enfim, algo que tenha ali o ovo direto da Taenia solium. Então, ele não come ali, não está se alimentando, ingerindo o cisticerco, e sim diretamente os ovos da Taenia solium. Então, ele vai fazer o papel do porco aqui e vai desenvolver o cisticerco. O problema é, o cisticerco, ele vai caminhando aí no corpo e pode se instalar no cérebro, causando a cisticercose. É muito grave isso, causa cegueira, enfim, uma série de gravidades, inclusive com risco de morte aí bem grande. Beleza, galera? Bom, mas tem também outro tipo de teníase, pessoal, que é causada pelo plateuminto, mas não mais aí do porco, e sim do boi, exatamente. É a Taenia saginata. Então, a gente pode gravar mais ou menos assim, os boi tem a vaca, que tem o leite, que tem a nata. Então, temos a Taenia saginata estando envolvida com a teníase aí, causada pela ingestão de carne de boi crua ou mal passada. Beleza? Qual seria, então, a medida profilática para os dois casos? Saneamento básico, justamente para a gente não ter esse contato aí dos ovos, tanto com porco, quanto com boi, quanto com homem. E cozinhar bem as carnes. Comer carne mal passada é um perigo, realmente é um perigo. Beleza, galera? Bom, essa foi o nosso módulo de saúde. Agora vamos para a sessão Como Cai no Enem, resolver umas questõezinhas aí bacanas. Até lá!